mas Ele é um Deus libertador. Ele nos trouxe aqui mais um dia para conhecer mais dessa palavra. Que essa palavra diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então eu creio que eu cheguei nessa noite aqui também para ser liberto daquilo que Deus não se agrada. E estudando a palavra, Jesus fala conosco. Quando a gente conhece a palavra do Senhor, os nossos olhos são abertos. Então aquela verdade, que é a palavra viva, penetra no nosso coração. E nós já vamos tomando o caminho do Senhor. Então que nessa noite o Senhor venha tocar no nosso coração. Que o Senhor venha preparar cada coração aqui para ouvir os ensinamentos da parte do Pai. Que o Senhor inspire pastor Reinaldo e que o Senhor prepare o nosso coração. Que não seja perdido, que não seja nada perdido. Que nós possamos aprender e aplicar. Deus querido, Deus amado, nós queremos te agradecer por mais esse convite do Espírito Santo em nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui de coração aberto, Senhor, para aprender do Senhor, do nosso bom pastor. Então eu peço, renova as nossas forças. Um dia tão pesado, Senhor, mas chegamos aqui graças a Deus. Então nos dá vigor, trabalha na nossa mente, vai preparando a nossa mente para receber dessa palavra viva, Deus. E eu te peço que toda oposição caia por terra em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão a caminho, traz, Deus. Então eu te peço em nome de Jesus, abençoa esse estudo, Pai. Mas Espírito Santo, tenha liberdade, porque o Senhor é o Senhor dessa casa. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmão. Poxa, antes de sentar, sai do seu lugar, dá uma bênção no seu irmão, abraça seu irmão. Viu a Maria? Foi a primeira, olha lá. Olha só. Abençoa. Amém. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz. Glória a Deus. Mateus 6. Antes de ler o Mateus 6, você tem a apostila aí, o primeiro slide, segundo. O que nós vimos já no capítulo 5? Acabamos o 5, glória a Deus. Nós já vimos o caráter do cidadão do reino, que tem aonde? O caráter está onde? Nas bem-aventuranças. A função do reino, do cidadão do reino, qual é? Eu sou o quê? Eu sou o quê? Luz e sal da... Essa é a função do cidadão do reino. E terceiro, depois nós vimos a justiça do reino. A justiça do reino de Deus excede em muito dos fariseus. E Jesus começou a explicar como? Com vários exemplos. Aí nós dividimos em grupos e cada grupo trouxe um exemplo aqui. Marcelo, por exemplo, trouxe o amor, né? Isso. E o adultério deu muita coisa para falar, lembra? Então, nós terminamos o 6. O 5 termina com Jesus levando o pessoal ao lugar mais alto. Ele diz assim: sede vós o quê? Perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então a gente entendeu do capítulo 5 que para cumprir essa justiça, nós não conseguimos cumprir com a nossa força apenas. Ninguém que não tenha o Espírito Santo pode cumprir esse amar o inimigo, esse tipo de amor que a gente já estudou. Amém? Agora Jesus vai colocar em prática essa justiça e vai fazer uma advertência. Ele começa dando um princípio. E depois ele dá exemplos. O princípio é o versículo 1. Quem pode ler o princípio que está escrito? 6:1, é apenas um versículo.
Amém. Então, esse é o princípio que Jesus começou a colocar para os seus ouvintes. Ele diz assim: agora está na hora de praticar a justiça. E a atitude do cidadão do reino, você tem que tomar muito cuidado. Além dos atos que você faz, a motivação do coração para os atos que você faz também é importante. E ele aqui diz então: guardai-vos de exercer o quê? Ele estava falando de justiça do reino. Ainda que você viesse a exercer essa justiça do reino, se você fizesse isso diante dos homens, com o fim de seres o quê? Vistos por eles, não estaria fazendo a vontade do Senhor. Leia comigo Mateus 5,16. Pode, por favor. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Veja, de um lado, Jesus está fazendo o quê? Que brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí no 6:1, ele diz o quê? Cuidado, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de sede algum tipo de... Parece uma incoerência. Então, explica a incoerência aí, Marcelo. Quer dizer, explica que não há incoerência. Né? Bem, porque primeiro Jesus manda nós exercemos a justiça de Deus. A gente tem que mostrar a justiça de Deus. E o outro para a gente tomar cuidado, porque quando a gente quer mostrar a nossa justiça na frente dos homens, muitas vezes a gente cai naquela armadilha de querer aparecer. E a soberba acaba tomando conta do nosso coração. Eu acho que também tem, quando ele fala que a nossa luz brilhe diante dos homens, eu acho que isso está embutido na situação das obras compatíveis com o reino, né? As nossas ações compatíveis do caráter. E quando ele fala sobre exercer a justiça diante dos homens, é que a gente não se coloque na posição de julgar ou de tomar partido, esperando uma justiça, ou não sei, uma palavra. E aqui não, e aguardar a justiça do Senhor, que sabe pesar, tem o peso e a medida correta das coisas. Mas ainda está faltando alguma coisa, olha só. Tudo isso vocês falaram. Tudo bem. Na minha Bíblia não fala de justiça, fala de esmola. Eu fiquei meio confusa. Esmola? Uns falam piedade. Tá bom. A tradução. Tudo bem, a justiça. A esmola também vai ser um exemplo, então vai dar a mesma coisa. Tanto faz se é esmola, se é orar, se é jejuar, o princípio é o mesmo. Mas qual é o princípio que Jesus está querendo mostrar aqui? E era por isso que eu chamei Mateus 5,16, para criar a dúvida em vocês. Os dois, você está fazendo ações segundo a vontade de Deus. As suas ações são de acordo com o Evangelho. Por quê? Ele vai dar 3 exemplos. Dar esmola, por exemplo. Dar esmola não está de acordo com a vontade de Deus? Aos necessitados? Orar não está de acordo com a vontade de Deus? Depois é jejuar. Jejuar não está de acordo com a vontade de Deus? Então, todas essas ações são ações de acordo com a vontade de Deus. E ele fala assim no 5,16, deixa brilhar, faz. Em Mateus 6,1, ele está chamando a atenção que não basta você agir de acordo com a vontade de Deus. É necessário que você tenha a motivação correta para agir.
O problema não é ser visto pelos homens ao fazer as suas ações. Porque muito difícil você dar esmola a um mendigo que o pessoal não veja. O mendigo está onde? Está dentro da tua casa? Ah, não, Jesus falou porque a gente não fizesse isso para ver. Então, vou levar o mendigo lá para minha casa e vou dar para ele. Claro que eu não vou fazer isso. Então, o problema não é você ser visto. O problema é o desejo de ser visto. É o desejo de você aparecer. Entendeu? Então, essa que era a motivação errada. Eles tinham desejo de mostrar, de ser aplaudido pelos homens. Eles davam a esmola deles, mais para serem vistos e serem admirados, do que realmente para suprir a necessidade da pessoa que estava ali necessitada. Então, nos dois, ele diz assim, faz. Você não vai ficar preocupado de não deixar, agora eu tenho que fazer o bem, mas os homens não podem ver. Não é isso. Faça o bem naturalmente. Vive a tua vida. Agora, você tem que tomar cuidado com o teu coração, viu? Porque ele é enganoso pra caramba. Você, às vezes, está fazendo bem, não para atender o cara lá. Você está fazendo bem para ser chamado de piedoso, religioso. Veja que pastor legal, veja que irmão legal. Esse é o cara, entendeu? Então, é isso aqui que Jesus chamou a atenção. Entendemos ou não? Diga comigo, a motivação é fundamental. Pronto. E os cristãos, então, Jesus está chamando a atenção agora, porque ele vai chamar agora a atenção sobre a hipocrisia dos fariseus. Porque, em geral, eles faziam esses atos religiosos, de piedade, etc., sempre, ou quase sempre, com o desejo de quê? De aparecer. Então, agora Jesus vai dar 3 exemplos. Antes disso, ele diz assim, doutra sorte, no final do capítulo, doutra sorte não tereis o quê? 6:1 no final. Guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Doutra sorte, o que ele está querendo dizer aí? Doutra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai. O que ele está querendo dizer aí? Nada adianta, mas ele vai, assim, ele exemplifica ainda mais. Ele diz assim, olha só, você já ganhou o teu galardão. Sabe qual é o galardão ao fazer isso? O aplauso dos homens. Como você já ganhou o galardão, o teu pai que está no céu não precisa te dar galardão nenhum. Você escolheu o galardão dos homens. Então, você não precisa de galardão do Pai Celestial. Qual o galardão melhor? Do Pai Celestial. Mas nosso coração, né, ele é difícil, né? Então é isso. Agora, perfeito. Alguma dúvida nesse primeiro versículo aí? Bom, agora Jesus então vai dar 3 exemplos. Antes disso, eu escrevi alguma coisinha sobre o problema do orgulho. Eu vou ler aqui, a segunda página, primeiro slide. Talvez não haja maior rival do amor que devemos a Deus do que o quê? O ego humano. O orgulho reside no coração, o desejo dos homens de serem como Deus, de estar no centro de tudo. O Evangelho exige a morte dessa mente egoísta e arrogante, que sempre exalta a si mesmo. É a este problema crítico do orgulho que Jesus agora volta a sua atenção. Ele começa um estudo de 3 coisas que subvertem a verdadeira devoção a Deus do cidadão do reino. E o orgulho que vai levar à hipocrisia. O primeiro exemplo é a esmola. Vamos ler o versículo 2? Alguém?
Então, quando, pois, deres esmola, não toque trombeta. Pô, eu não tenho trombeta. Pô. O que Jesus queria falar com isso? Né? Não alardeia, não anuncia que você está dando esmola. Não é? Como fazem o quê? Cada um dos exemplos, ele vai dizer assim, como fazem os hipócritas. Como fazem os hipócritas, que querem aparecer para os homens. Então é assim, não toca trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Glorificados, aplaudidos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Mesmo princípio. É o princípio que está lá em 6:1. Você já escolheu. Paulo mostra que a motivação importa, até nos dar a esmola, lá em 1 Coríntios 13:3. Diz assim, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, estou dando esmola, não estou? E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É uma boa ação, de novo, e Paulo está quebrando, assim, olha, ainda que você desse toda a tua riqueza, se a motivação do teu coração não for correta, se não for por amor àquela pessoa, e sim por tua causa, não adiantou nada. Amém? Vamos voltar aqui agora então para o segundo slide da folha 2. Jesus esclarece que até mesmo a piedade religiosa pode tornar-se o quê? A motivação importa. Já lemos 1 Coríntios 13. É possível, sublinha essa frase. É muito forte. É possível fazer a coisa mais nobre pela razão mais corrupta. Guarda essa frase que ela é forte. É possível fazer a coisa mais nobre pela razão mais corrupta, que é me exaltar. Então, não devemos procurar aparecer para os homens. Já expliquei, né? Mateus 5,16, que está aí, e chamei a atenção. Há grande diferença entre fazer o bem para refletir honra a Deus e fazer o bem de modo a atrair honra sobre si mesmo. O que preocupa Jesus não é sermos vistos pelos homens, mas o quê? O desejo de sermos vistos pelos homens. Eu vou pular esse aqui, humildade verdadeira, orgulho, eu. Terceira página, já vimos o não toque as trombetas, versículo 2. Na página 3, o primeiro slide, no finzinho, diz assim, não toque trombeta cada vez que você fizer algo bom. Isto é, não anuncie os outros. Amém? O que você fez de bom hoje, irmão? Quando Jesus fala das sinagogas, ruas, como sendo lugares populares, está lendo aí comigo? Está acompanhando a apostila? Para o exercício da generosidade hipócrita, ele não está dizendo que esses locais sejam impróprios para mostrar o quê? Compaixão. Afinal, era justamente nesses locais que os mendigos procuravam ajuda. Lembra de João entrando lá no templo? Ele estava na rua. Poxa, João fez para todo mundo ver, mas a atenção não era aparecer. Amém? Ele está antes atacando a disposição de vanglória. Último, cuidado. Muita gente pensa que, dar as esmolas em esquinas quietas, sem ninguém ver, e anunciar mais tarde, de uma maneira assim descuidada e distraída, tem o mesmo efeito. Entendeu? Por isso que o problema não é a rua, o problema não é o pessoal estar vendo. Você pode estar ali falando só, deu para o cara, aí no outro dia, cara, ontem eu encontrei com um cara, ele estava precisando tanto, mas aí sabe como é que é? Deus me tocou e eu dei a ele R$100. Recebeu já a tua recompensa.
já recebeu o teu galardão. Amém? Sempre a gente fala, comenta, eu acho que a atitude, a gente sente prazer em fazer e quando comenta é mais pelo prazer de que fez, não para atrair vanglória. Se for esse o caso, se o seu coração não está fazendo para isso, tudo bem. Jesus está chamando a atenção que, em geral, nosso coração é assim, que é enganoso. Em geral, a gente está querendo é aparecer. Mas se você realmente é sincero bastante para controlar o teu coração, tudo bem, então não tem problema nenhum. É um terceiro, comentar com terceiros. É. Isso, esse é que é o problema. Entendeu? Aí você vai, quer ver, Dalila? Você vai ficar alegre e vai falar com o terceiro, não é isso? Tu vai falar com o terceiro. Tu vai falar por quê? É isso que Jesus está perguntando. Sim, mas por que você precisa falar para o outro que fez o bem? Quer dizer, tem que saber qual é o porquê desse teu falar, entendeu? Não, não é maldade. Não é maldade. O problema não é maldade. Meus irmãos. Só, já te entrego. O problema não é maldade. O problema é que ele está chamando a atenção que o nosso coração é assim mesmo. Ele quer se exaltar. E na maioria das vezes que a gente está falando, lá no dentrinho de nós, tem essa tendência de querer de aparecer e diz, eu fiz o bem. Né? Claro, irmã. Claro, irmã. Claro, um deles, Jesus. Paulo. Pedro. Que isso, irmã? Isso não é um problema maior que nós temos. O problema maior é amar os inimigos, pô. Não é esse aí. Não é esse querer aparecer. Mas fala, Carlos. Não, eu acho assim, no sentido geral, está aí, 80%, quando geralmente as pessoas falam, é realmente para mostrar aquela poço de humildade que há dentro dela. Né? Agora, já aconteceu comigo, situações que eu estou conversando com uma pessoa, nunca citando, por exemplo, eu abençoei o João. Nunca citando nem... Mas já comentando com uma pessoa, por exemplo, que a pessoa estava sofrendo de um problema grave, que é a avareza. E a pessoa numa condição financeira, vamos dizer assim, abastada. E a pessoa chorando uma miséria tremenda. Aí Deus toca em você e fala assim, olha só, já aconteceu comigo, eu estava matando o urubu, uma situação grave. E aí você conta, isso já aconteceu não só financeiramente, em outras situações, a pessoa fala assim, eu não consigo, por exemplo, perdoar uma pessoa que fez isso. E aí existe, mais uma vez, é o mesmo princípio, qual é? A motivação e a situação específica que está acontecendo. Amém. Isso são, vamos dizer assim, exceções dentro do quadro geral que acontece. Jesus está colocando o princípio, o princípio genérico, né? Que a maioria das vezes esmagadora é você se enganando. É você que está querendo aparecer. Às vezes até em testemunho mesmo em igreja, a pessoa quer dar um testemunho para dizer que Deus abençoou, mas ele quer dizer o seguinte, olha, se eu não tivesse ajudado a Deus, eu não teria recebido essa vitória. Só eu mesmo para receber de Deus, se eu tive que ajudar. Já vimos também. Você nota em testemunhos aqui, se você observar, até que aqui a gente não deixa muitas pessoas falarem, né? Mas em igrejas que tem muito testemunho, você nota. Quando a pessoa está chegando ali, e quem está sendo exaltado? Às vezes é Deus, às vezes é mais a pessoa do que Deus, cara. Ela coloca como se ela tivesse conquistado o favor de Deus, né?
Olha só. Eu ia até escrever algumas slides, depois eu desisti sobre o eu, sobre o egoísmo, sobre o orgulho principalmente. Porque você acaba dando voltas, porque você começa a correr, tentar combater o teu eu, né? Mas se você tomar cuidado, ele é tão sutil que, à medida que você combate esse teu orgulho, você se torna mais orgulhoso, porque você diz assim, eu não sou orgulhoso. Aí você começa. Então, é tão sutil que merece uma aula só para ele. É mais fácil, não estou dizendo que seja mais correto, mas é mais fácil você esquecer o eu e tentar colocar Cristo reinando em você do que combater o eu. Deixar o Espírito fluir através de você do que ficar correndo atrás do teu eu. Porque daqui a pouco você vai ficar assim, ó, dando voltas. Fecha o parênteses, que eu não quero entrar nesse aspecto hoje, não. Aqui é aspecto hoje é hipocrisia e você querer aparecer para os irmãos. Amém? 1 minuto pode, não pode? Cadê o... Não, sem microfone, tá bom. Filma ela aqui, meu irmão, por favor, de frente. Exato. Perfeito. Isso. Mas, Novo Testamento. Onde é que Jesus fala sobre o eu? Aquele que quiser ser meu discípulo, o que tem que fazer? É que ser assim mesmo. Vai estar negando o quê? A vontade dele, o eu dele. O eu é o nosso maior inimigo, não há dúvida. Romanos 12. Não vos conformeis. O tempo todo, ele é o nosso grande inimigo. Eu já até falei uma vez aqui, não sei se foi para os pastores. Se você notar, os discípulos, quando Jesus falou assim, que nós temos inimigos, nós temos o mundo, que é o nosso inimigo. Tá certo? E nós temos o eu. E tem o Satanás, que é o grande inimigo, que tenta usar essas coisas, não é isso? Veja que os discípulos, quando Jesus chamou para eles se separarem do mundo, vinde. Pedro e os discípulos se separaram do mundo, o quê? Imediatamente. Eles se separaram imediatamente. A vida deles mudou. Eles seguiram Jesus. Largaram o mundo de forma radical. Isso foi, entre aspas, fácil para eles. Mas eles não aprenderam a largar o eu até o final lá da crucificação e ressurreição de Jesus. Ainda com vários anos seguindo Jesus, um queria ficar, os dois irmãos queriam ficar em lugar de destaque. Né? Na hora final que Jesus avisou a Pedro que ele ia negar, que eu nego nada. Então, Pedro negou quem? A si mesmo ou a Jesus? Negou a Jesus, não negou o eu dele. Então, até ali, Pedro não havia vencido o eu. 3 anos depois, seguindo Jesus de perto, vendo todos os milagres. Então, você entende a batalha do eu. Por isso que eu brinquei assim. Quem estava aqui domingo de manhã, eu falei assim, quantas vezes você já veio aqui e disse que entrega a vida ao Senhor? E eu falei, não é bem assim não. Parece que é, mas não é. Porque você querer realmente fazer a vontade de Deus, esse é um processo que o Espírito Santo tem que trabalhar dentro de você. E você tem que quebrar pedra, até que ele seja totalmente liberado em você. Verso 2, né? A última lá.
Jesus adverte: mantenha a boca fechada sobre o assunto, porque o nosso Pai sabe. Os cidadãos do reino são pessoas em busca de caráter piedoso, não de uma mera reputação de piedade. Eu não estou interessado na reputação, eu estou interessado em realmente ter o caráter de Cristo, não ser chamado de cristão. Se eu tiver o caráter de Cristo, eu vou acabar sendo chamado de cristão. Isso é outro problema. Mas eu não quero que... o meu foco não é ser chamado. O discípulo do Senhor não faz, é aqui que eu coloquei, nenhum esforço para esconder dos outros a sua vida. Porém, não é para receber honra. Eu não preciso esconder minha vida. Eu não preciso esconder, eu vivo minha vida. Quer dizer, porque às vezes aquele negócio, é esse aqui, ó. Porque você diz, não pode fazer... Não, irmão. Vive a tua vida. O que eu estou discutindo é a tua motivação. Não é? Porém, não é para receber honra. Seu cuidado pelo necessitado é simplesmente uma extensão do amor compassivo do seu Pai. Não é para você, é para Ele. O discípulo se move por compaixão. Eu até botei aqui no finzinho, e Deus chamou assim... Quem que gostaria de ter um ministério de cura aqui? Pô, maravilha, não é? Poxa, nós pastores, nós líderes, pô, quem não gostaria? Não é? Hã? Eu já orei por isso. Alguém já orou por isso aqui? Aí Deus perguntou assim, para que você quer ter um ministério de cura? Não, Senhor, o teu nome vai ser glorificado. Aí Deus falou o seguinte, por via das dúvidas, comece assim, cultiva compaixão pelas pessoas. Quando você cultivar compaixão pelas pessoas, o teu ato de cura vai ser um ato de compaixão. Todo ministério de cura deve começar com o ministério de compaixão pelas pessoas. Né? Tem até um pastor, não sei se o Carlos lembra, ele falou uma vez lá na Nova Vida, não sei se já estava, um estrangeiro, que ele disse que ele queria ter o ministério de ressuscitar mortos. Você lembra disso? É isso. Queria ter o ministério de ressuscitar mortos. Você me corrige, isso há muito tempo. Mas então ele disse que, assim, eu vou para esse enterro, não é? Eu vou orar, ele jejuou, eu vou orar, eu vou impor as mãos, e ele vai ser ressuscitado. Né? Ele foi, e não foi ressuscitado nada, e ele chegou e foi conversar com Deus. O que é isso? Eu sou um cara de fé, tomei... Aí Deus falou assim, se eu não me engano, foi assim, vai lá e ajuda a família, não foi, cara? Paga todo... Isso. Paga todo o enterro. Ele, o quê? Vai lá e paga todo o enterro. Esse é um ato de quê? De compaixão. Vê como Deus está ensinando ao pastor Ortiz, o que é mais importante. A cura vai vir naturalmente, sobrenaturalmente, espontaneamente, de forma sobrenatural. Mas enquanto o coração dele não estiver alinhado com a motivação correta. Comigo, Deus falou assim, você está querendo cura dele por tua causa ou pela causa dele? Cara, e quando você começa a pensar bem, está bem dividido, assim, pô, vai ser legal, a igreja vai estar cheia de pessoas para serem curadas, vai ser uma festa. Ou seja, você não está muito preocupado com a dor do cara não, né? Tu está mais preocupado com a festa que vai acontecer. Esse é o nosso coração. É bom para reflexão. Versículo 3, tu porém aos dares a esmola, agora tem a mão do lado, não saber da outra mão, irmão. Esse é legal, Jesus é um cara fantástico, né? Então ele diz assim, tu porém ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Aí eu escrevi lá assim, ó. Deixar de anunciar nossas boas ações aos outros ataca o problema, porém, incompletamente.
você pode aplicar boas ações diante dos homens e, entretanto, não procurar o louvor humano. Eu posso dar para todo mundo ver aqui, se for necessário, pegar uma pessoa necessitada ali, todo mundo vai ver, e o meu coração está tranquilo. Não é essa a questão. Por outro lado, você pode praticar em segredo e, entretanto, o seu coração desejar que elas possam vir a ser conhecidas. Entendeu o que eu falei aqui? Não entendeu? Uma coisa... Não entendeu? Olha só, eu estou querendo dizer que a ocasião não tem muita importância. Você pode estar na presença de muita gente e não tem alternativa, você abençoa alguém, é visto, mas a tua motivação está correta. Por outro lado, o outro lado da moeda, o fato de você estar quietinho, você e ela, não significa que você deu a esmola, não significa que o teu coração esteja correto. É o outro lado da moeda, não é? Em seu coração desejar que eles possam ver. É por essa razão que Jesus dá a segunda ordem. Uma outra é não anunciar para os outros, tocar a trombeta. Agora é como se ele estivesse dizendo, não anuncia você mesmo o que você está fazendo. Este é o ponto da metáfora do Senhor sobre as mãos. O nosso dar tem que ser sem qualquer pensamento em algum crédito que seja lançado em nossa conta com os outros. Não devemos manter essa conta. Quem mantém é Deus. E a passagem mais bonita que fala sobre isso é Mateus 25, 37. Esperar de Deus a recompensa? A palavra diz que você será recompensado. Então, você pode esperar. Mas, de novo, você está querendo fazer. Você tem que ver de novo o que está no teu coração. Exatamente. Exatamente. Você está fazendo joguinho? Assim, opa, vou dar 10 aqui, certamente Deus, que é maravilhoso, vai me dar 100. Não é? Não é assim que a gente faz? É uma promessa do Senhor. Pode. Eu estou querendo dizer a você, o que Jesus está chamando a atenção é a motivação do teu coração, filho. É a motivação do teu coração. Você pode fazer qualquer coisa. Tem gente que vem para a igreja para ter prosperidade, para receber. Pode fazer. Só que você saiba que o teu galardão já foi dado. É isso que Jesus está explicando. O que você veio buscar, você levou. E levou de quem? Da lei aqui, da promessa dos homens. Agora, o teu coração, cuidado com ele, hein? Que ele não está alinhado com o que Deus quer. É isso que Deus está mostrando. Então, às vezes a gente se perde no detalhe e esquece o maior. Quem vai ser salvo é o seu interior. Se o seu interior não estiver ajustado e alinhado com Deus, tudo isso que você está falando é o de menos. Quer dizer, poxa, eu vou pegar essa promessa e vou ganhar um carro. Glória a Deus, você ganhou um carro. Já ganhou a sua recompensa. E o resto? Os valores desse mundo ou são os valores eternos que você vai buscar? Alguém ia falar, né? Não, só ia dizer o seguinte, nós estamos corretos, até a palavra fala isso, diz que, por exemplo, você fez qualquer coisa, serviu a Deus de uma forma a mais abrangente possível, você está certo em esperar de Deus, até porque a Bíblia diz que nós esperamos no Senhor. Amém. São as promessas. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da jornada é que quando você espera correto, com a motivação correta, porque Deus é galardoador e é justo e é fiel, se Ele não der no tempo que você esperou, você continua a fazer independente. Amém. Amém. Quando você espera no sentido simples da troca, aí já era, aí virou jogo. Aí virou jogo. O dízimo, você está sempre entregando porque pertence a Ele. pertence a Deus. E há uma Agora, você não vai ser abençoado de entregar o dízimo? Claro, tem uma promessa sobre isso. Agora, eu vou entregar o dízimo para ser abençoado? Não.
Eu vou entregar porque pertence ao Senhor. Agora, um resultado sou abençoado. Não troca o boi com a carroça, né? Entendeu? Uma coisa é a causa, outra coisa é o efeito. É porque existe uma troca. Entende? Você quando dá, por exemplo, eu dou o dízimo pela obediência. E Deus me abençoa. Existe uma troca, mas não existe um negócio. Exatamente. Não existe um negócio. Eu faço pela troca. Exatamente. Eu faço porque eu quero honrar a Deus, porque eu creio na palavra dele. Uma consequência natural Por gratidão que ele está me dando. Isso. Então, as promessas de Deus precisam ser chamadas, como é que se chama? Chamadas à realidade, como é? Reivindicadas? Reivindicadas? Claro que sim. Mas Jesus está sempre chamando a atenção a gente para o nosso coração. Que às vezes está entrando pela contramão, né? Você está entrando pela contramão. Em algum momento desse o quê? Dalila, eu acho que a gente precisa um dia sentar com calma para assim, esclarecer bem isso aí, porque você está com uma dúvida importante. Você está com uma dúvida importante. Eu acho que eu não estou conseguindo explicar. Quem acha que é possível? Com a ajuda do Espírito Santo é possível. É possível. Talvez eu não esteja entendendo exatamente o que você está colocando. Então, vamos sentar um dia aí, vamos marcar. Aí a gente vê, porque esse teu assunto é bem amplo. Então, eu quero que esteja bem entendido no teu coração. Porque um lado é você poder, muitos até exigem, né? As promessas de Deus, num passo de fé, não sei o quê, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Tudo isso é verdade. Outra coisa é barganhar. Outra coisa também, eu estou necessitado. É chegar aqui, pedir, clamar mesmo. Isso é verdade. Você precisa, você pede. Ué, Jesus mandou você pedir, ué. Em cima da palavra, em cima da necessidade do dia a dia, você está assim, estou mal, qual o problema? Pede ajuda de Deus. Mas isso é outra coisa. É isso que eu estou falando, que a gente não estou conseguindo, isso é outra coisa. Entendeu? Podemos, mas aí o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado. O Senhor vai te levantar e vai te conduzir. Amém? Nós chegamos ao Mateus 25, 37? Porque isso é que Deus quer, né? Você não se preocupe muito assim. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, se não recebeu dos homens, certamente vai receber de Deus. Deus está vendo o secreto e vai te recompensar em secreto, no secreto. Amém? Vamos para frente? Vou pular quase tudo aqui, ó. Capítulo... Fim do slide 2 aqui dessa página. Reflita. Quando você estiver agindo para aliviar os necessitados,
e certa sensação de satisfação consigo mesmo e presunção começarem a rastejar sobre você, é o slide central da página 4. Última coisa desse slide. Está vendo ali o reflita, todo mundo? Quando você estiver agindo para aliviar os necessitados e certa sensação de satisfação consigo mesmo e presunção começarem a rastejar sobre você, ou um desejo que os outros saibam quão nobre você é, preste atenção. E você ouvirá a trombeta que está tocando. Tem uma trombeta tocando aí. E aí, quando a trombeta toca, você já recebeu sua recompensa. Tá? E aí eu fiz um slide aqui, só para lembrar, porque ele está falando muito de hipocrisia, né? E tem 3 tipos de hipocrisia, né? Eu pensei, pode ser que tenha até mais, né? Assim, um é aquele cara o hipócrita que finge que é bom e está enganando todo mundo, né? Hipócrita que... 3 tipos de hipocrisia. O primeiro, eu sou hipócrita, estou enganando todo mundo. Eu finjo que sou bom e consigo enganar os outros. O segundo, ele está achando que está enganando, né? Está enganando até si mesmo muitas vezes, mas os outros percebem. E o terceiro, que é o pior, acha que está agindo sinceramente para Deus e para os homens. Aqui ele está enganando a si próprio e aos homens, mas não está enganando a quem? Não está enganando a Deus. Aí fala, a forma de evitar a hipocrisia não é parar de doar, mas fazer isto tão em segredo que mal sabemos o que doamos. Tenta esquecer. Reflita. Aí aquele negócio do dom de cura que Deus me perguntou quando eu estava fazendo isso aqui. Já conversei, tá bom? Oração, versículo 5. Segundo exemplo. Quem pode ler aí? Mateus 5, 6, 5. E quando orar, não sereis como os hipócritas. De novo, né? Assim, e quando orar, não serei como os hipócritas. Cada exemplo ele faz isso. Quando fizer isso, não serei como os hipócritas. Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem o quê? De novo, visto pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o princípio está aí de novo. Só que é em oração. Tá? Jesus, então, é contra a oração pública? Não. O que ele é contra? A motivação. Não é ser visto. É o desejo de ser visto para ser aplaudido. Não é? Vamos lá, então, nos slides. Segundo exemplo, a oração não é uma opção espiritual, né? É necessária. Próximo. Esta é a razão pela qual não há nada mais profano do que representar para as plateias quando alguém deve estar se dirigindo a Deus. Eu acho que não tem coisa mais profana e triste quando alguém está encenando uma oração. Eu acho que não tem, não. Está enganando a quem? A Deus. Você está falando com Deus? Pode estar enganando a plateia, mas a Deus você não está. É algo tão sublime você fazendo isso. Aí eu até escrevi, é bastante ruim representar jogos hipócritas com o pobre, que é o negócio da esmola. É desastroso dissimular na face de Deus. É coisa muito pior você fazer isso com Deus. A oração requer o quê? A abertura do coração com simplicidade ao Todo-Poderoso. Próximo. Os cidadãos do reino não devem orar como os hipócritas da sinagoga. Jesus tomou as palavras de Isaías e disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esses farsantes estavam usando a oração como instrumento de autoelevação, o meio de estabelecerem uma reputação de piedade. O Senhor, nessa ocasião, não está efetuando um ataque contra a oração em público. O pecado dos escribas e fariseus, de novo, não estava em seres vistos, mas o seu desejo de seres vistos. Eles haveriam de certificar-se
de que a hora das orações, que eles tinham hora de oração, não tinha? Então, naquelas horas, assim, não era, coincidentemente, eles sempre estavam num lugar bastante cheio de gente, para que eles pudessem orar e as pessoas pudessem vê-los orando. A oração em particular para eles não era muito atrativa, não era muito legal, né? E aí, por isso, Jesus emendou. E diz assim, então vamos sair das ruas e vamos, tudo bem, irmã, vamos sair das ruas e vamos para onde? Para o quarto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, de novo. O mesmo princípio, né? Então, eu escrevi aqui no último dos 5. Nossa verdadeira atitude para com Deus é muito mais revelada na hora da nossa oração solitária do que em público. É ou não é? Você se abre mais, né? Chora, pede ao Senhor. Você é você ali, não é? Você pode abrir o teu coração. O quarto, nessa passagem, é totalmente metafórico. A maior distração da verdadeira conversa com Deus não é o ruído e outras pessoas. De novo, eu chamei a atenção para o ego humano, que ele sempre está aqui me perseguindo. Aí, página 6. Não há esconderijo físico que possa nos assegurar contra o orgulho. De novo, ele nos ataca até mesmo no quarto, sozinho. Assim, poxa, irmão, você sabe quantas horas eu orei ontem? Ontem eu orei 3 horas. Não adiantou nada orar no quarto. Então, último aqui. Nossas orações a Deus nunca podem ser puras em qualquer lugar, enquanto elas não se tornarem a expressão natural de uma mente desinteressada, com o desejo de honrar e agradar aqueles de quem emanam todas as bênçãos. Amém? Depois fala, ore sempre, em todo lugar, Timóteo. Ore na Assembleia dos Santos, e ore ao lado do leito. Ore no meio do alvoroço da multidão, ou no recanto quieto. Certifique só de uma coisa, que seu coração é sincero, que sua mente é sincera, e que você fala com Deus e não com os homens. Amém? E oração, ela é muito mais do que as palavras. Por isso que Jesus aí já emenda o versículo 7. E diz, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, serão ouvidos. Faltam 15 minutos para terminar. Mas aqui não, aqui é vã repetição. Aqui é legal, porque ele estava falando da hipocrisia dos fariseus, e agora ele faz uma mudança. Você não fica nem do lado do fariseu, e nem como os gentios, porque os gentios acham que ele vai ser ouvido pelo muito falar. Olha, os gentios eles têm um problema realmente sério. Por quê? O Deus deles não tem coerência nenhuma, não tem, eu botei até aqui duas coisas. Venha comigo no último versículo da página 6. A repetição não garante aceitação. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios. Então, a mudança no versículo. Em vez da hipocrisia dos fariseus, Jesus reprova o quê? Agora, a ignorância dos gentios. Ao contrário dos hipócritas judeus, cuja única preocupação era o aplauso da multidão, esses gentios realmente queriam ser ouvidos pelos poderes dos céus, mas eram impedidos pela ignorância da real natureza de Deus. Eles não conheciam Deus. Olha o problema deles. Os deuses da Grécia e de Roma não tinham qualquer semelhança com Jeová. Eles eram o quê? Moralmente indiferentes, caprichosos, imprevisíveis, geralmente desinteressados das ocupações humanas. Quem lembra de Elias no monte lá, contra aqueles 400? Tem uma hora que Elias fala com ele, cara,
grita mais alto. Por quê? Porque essa é a cabeça meu dos gentios. Que eles têm que chamar a atenção desse Deus. Que a oração deles ela é mais efetiva à medida que eles fazem uma fala mais correta ou um ritual mais correto. Porque a única forma que eles têm de chamar a atenção dos deuses deles é através do ritual e da fala. Então, o forte da oração para o gentio é a vã repetição dentro da regrinha. Fala ou não fala? O terço. Uma vã repetição. Se não fizer daquela maneira, e pior que nesse caso, o católico até conhece a natureza de Deus. O mantra, por exemplo. Então, o mantra, por exemplo, melhor, boa. O mantra, então. Aí começa lá o cara, ele tem um ritual que ele tem que seguir. Como o Deus dele é um Deus que não é pai, que não tem obrigação nenhuma com eles têm dois problemas. Primeiro, chamar a atenção. E segundo, dizer qual é a necessidade deles. Além de chamar a atenção, tem que dizer qual é a necessidade. Vem cá, Deus. Olha aqui. Vem cá. Não olha para lá, não. Olha para aqui. E olha aqui. Eu estou precisando disso agora. Por favor. Olha que esforço. Aí Jesus disse assim, não. Não é assim, não. Não precisa usar a repetição. Porque não é no muito falar. E mais uma coisa eu digo a vocês. É o outro versículo aí. O Pai de vocês sabe a necessidade que vocês têm. Vocês não precisam ficar aflitos. Será que ele entendeu a minha necessidade? Será que ele escutou? Não, ele já estava olhando para o outro irmão. Não, você não precisa ficar assim. Então, aquieta o teu coração. Tira o temor. Bacana, não é? Bacana como Jesus faz. Daqui a pouco, aí no 6. Daqui a pouco nós vamos observar os pássaros. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Página 7. Os gentios estavam geralmente atemorizados com os seus deuses e procuravam ganhar sua atenção. Uns até se cortavam, não é? Pela repetição interminável de fórmulas rituais. Pensavam que estes encantamentos tivessem um poder totalmente à parte da atitude ou do caráter do suplicante. Pouco importava o caráter, era mais a forma da oração. O adorador pagão não podia depositar nenhuma esperança de ser ouvido, quer no senso de justiça ou na compaixão dos deuses, já que eles eram desprovidos de ambos. Tudo dependia de usar fórmulas corretas. E a chave da prece para os gentios era muito falar. Não estava na sinceridade nem na piedade das suas vidas. Embaixo. As vãs repetições que Jesus rejeita não se referem a, isso aí é bom a gente lembrar, a sincera persistência na oração. Que Jesus até ensinou, não é? Mateus 26, deixei com vocês aqui. Não só ensinou, não só exemplificou, como ordenou. Mas ele está batendo numa crença de que o segredo da prece efetiva está nas palavras, antes que na vida e na atitude do adorador. De novo eu escrevo, oração mais que palavras. Repetições negligentes não empenham o coração, que é essencial para a comunicação com Deus. Eu viro um papagaio. Pensa o seguinte, Jesus disse que eu tenho que perseverar nas orações. Como eu tenho uma voz muito ruim, eu faço a minha melhor oração, gravo no meu gravador, todo dia de manhã eu vou lá e dou um play. O que você acha? Essa oração tem valor? Ué, tem ou não tem? Tem ou não tem? Ué, glória a Deus, não tem, claro. Por quê? Não, mas
Sim, mas por que o gravador ali? Não fui eu que botei ali? Porque não está envolvendo você, não está envolvendo o teu coração. Jesus não está preocupado se as palavras são bonitas, cara. Não está preocupado se tudo está certinho. Tu bolou a maior nação que você podia bolar e gravou, não adianta nada o que você fez. O que interessa é você abrir teu coração e chegar à presença do Pai. Amém? Então, último aqui, o princípio que Jesus expõe aqui, hoje em dia, ele também é violado. Quando começamos a pensar que o simples número de nossas orações, quantas vezes eu orei hoje? 4. É mais importante do que o espírito que damos a elas. E que o segredo de sua força está na formulação correta. Aí eu botei assim, Deus não é máquina. Nossa distraída recitação de palavras de oração, quer seja rica em conteúdo ou bela de expressão, não nos abrirá as portas do céu, simplesmente porque elas possuem a forma certa. Oração no reino do céu é simplesmente a conversa sincera e aberta, contudo reverente, de um filho com o seu pai. Um pai que ele sabe está ansioso e alegre em ouvi-lo. Aleluias. Esse agora é o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade. Já falei isso. O seu Pai sabe. Os gentios, além de se esforçar para obter a atenção de seus deuses, eles tinham de informar seus ocupados deuses sobre as suas necessidades, sob o risco de não serem notados. Tais cuidados jamais deveriam sobrecarregar as orações dos cristãos, porque Jesus diz, Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe o peçais. O Deus verdadeiro não ignora as necessidades de seus filhos e nem é relutante em supri-las. Ele não só sabe quais são as nossas necessidades absoluta e intimamente, mas está firmemente decidido a quê? A supri-las. Assim o Senhor procura remover dos corações dos seus discípulos aquele medo e incerteza que tanto dominavam as preces dos pagãos. Os cidadãos do reino têm um pai, a quem ele sempre pode se chegar, com desembaraço e confiança. Mas se ele sabe o que nós precisamos, alguns podem perguntar, então para que orar? É? Hein? É. Eu coloquei algumas coisas aqui, isso aqui a gente tem que... São 9h25, né? Vamos tentar ser rápido. Primeira coisa, o que Deus quer fazer conosco? Ele quer o quê? Ele quer criar um relacionamento. E esse relacionamento ele é baseado em quê? Em fé. Não é? Tem que ter fé. Não é? Então, quando Deus manda você pedir e Ele quer que você peça, quando Deus responde a tua oração, o que está acontecendo com a tua fé? Ela está sendo edificada. E à medida que a tua fé está sendo edificada, você consegue construir um relacionamento cada vez mais íntimo e mais profundo com Deus. Pede o carro, Deus dá o carro. Pede isso, Deus dá aquilo. Aí você diz, pô, esse cara realmente ouve a minha oração. E aí você começa a ver que realmente o Pai existe. E que aí as coisas que estão na palavra são verdadeiras. E aí você começa a ir em lugares mais profundos, como a transformação do teu caráter e a da tua alma. Não é? Então, essa é uma das explicações. Tem várias outras. Botei aqui essa aqui. O mais importante para Deus é o nosso relacionamento com Ele. Relacionamento baseado na fé. Em primeiro lugar, a resposta de oração edifica a nossa fé. A oração é vista nas Escrituras como uma função da fé e uma expressão da onde? Do coração. Em nossas petições, vou pular, Deus pode, na verdade, saber o que necessitamos e está disposto a dá-lo. Porém, não ser capaz de fazê-lo por causa de nossa falta de fé. Tiago 1, 5, 8, fala daquele que a fé é como que a onda, né? Ânimo dobre que fala, né? Ânimo dobre. Então, tá, até hora tem fé, hora não tem fé. Aí Deus não responde, por bipolar. Tá. Então, eu dei só um exemplo, mas aí espero que no dia 30
vocês conversem com os outros irmãos para ver se enche isso aqui. Porque eu vou trazer o pastor Eduardo, uruguaio, engraçado que só ele. Ele pediu para dar a aula de Pai Nosso. Então vou até pular agora o Pai Nosso. Ele quer dar essa aula, diz que Deus deu uma revelação tão bonita que ele quer passar para essa igreja. Ele é muito engraçado. Então, eu vou pular isso aqui por causa da hora. Então você pode ler em casa e certamente o pastor vai voltar nisso. Eu queria, alguma dúvida sobre essas palavras de Jesus? Agora ele vai ensinar como orar. E aí, o pastor Eduardo vai dizer como orar. Vai ensinar isso aqui. E logo depois ele dá o terceiro exemplo. De novo, 16. Quando jejuares, como os hipócritas. Porque desfiguram o rosto com o fim de quê? De parecer aos homens que jejuam. E verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Com o fim de quê? De não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aliás, você está jejuando, não está? Domingo a gente vai terminar aqui, né? Domingo de manhã nós estamos entregando aqui jejum. Então aqui está as duas últimas páginas, bem rápido. Cidadão do reino e o jejum. Jesus começa o terceiro exemplo da verdadeira piedade, em contraste com a postura vazia dos fariseus. O jejum era uma parte estabelecida na adoração do Velho Testamento. Havia apenas um único jejum público, no princípio, ordenado, que era o dia de quê? Da expiação. Mas em tempos de crises especiais, tanto a nação inteira, como os indivíduos jejuavam. Eu deixei aí alguns exemplos. A prática do jejum em Israel tinha um propósito, parar de comer, não é para emagrecer, é propósito espiritual. Ele era um meio de humilhar o espírito diante de Deus, em tempos de grande aflição. E tinha uma quase inseparável ligação com a oração. É jejum e oração. O jejum era uma expressão de tristeza, e se dizia que ele afligia a alma. Muitas vezes está lá em Isaías 58. Ele era acompanhado frequentemente no Velho Testamento com os sinais de luto. O uso de roupa de pano de saco, a cobertura de si mesmo com pó e cinzas. Infelizmente, até mesmo o jejum do dia da expiação, que era para ser uma expressão nacional de humilde contrição pelos pecados de Israel, frequentemente se tornava nada mais do que um ritual vazio. E Isaías coloca isso, Deus reclamando. Eis que, disse Deus através de Isaías, jejuais para contendas e rixas, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. E Zacarias também tem um chamada também. Diz assim, quando jejuastes e pranteastes, foi para quem? Foi para mim que jejuastes? Ué, não sei quem é não, hein, Vanil? Ah, já sei. Foi para mim que jejuastes? Então, Jesus repreendeu o mecânico jejum dos fariseus. No tempo de Jesus, eles faziam 2 vezes por semana. Era a regra deles. 2 vezes por semana. E a cara deles ficava como? Abatida, triste. Até a higiene deles, eles deixavam um pouquinho de negligenciado. E qual era o fim de novo? O mesmo fim de sempre. Qual era? Aparecer para os homens. O pecado dos hipócritas não estava na tristeza de suas faces. Lembrar disso, mas é o desejo de aparecer. Que a tristeza até poderia ser fruto mesmo de arrependimento, né? Deveria ter ser, né? Último, o desastre ocorre quando fazemos nossas boas obras para obter a glória para nós mesmos. Não é a adoração pública que ele reprova, mas a adoração para a publicidade. Não é o ser visto, de novo, mas o desejo de ser visto. Capítulo, a última, resumindo. Jesus introduz um princípio. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. E então ilustra sua advertência em 3 áreas de piedade religiosa. Dar esmolas,
orar e jejuar. Em cada caso que ele exemplifica, você encontra 4 coisas. 4 ensinamentos dele. A primeira, advertência para não fazer o ato a fim de ser elogiado pelos homens, que é a motivação. Segundo, os que fizerem assim, podem conseguir o que querem, que é o aplauso do homem, mas nada além disso. A recompensa já foi dada. 3, instrução para realizar um ato em segredo. E 4, a certeza que o Pai que vem em secreto, em segredo, recompensará. Amém? Aí eu deixei um monte de pergunta para você pensar em casa, porque já passei da hora, 2 minutos, e estou anunciando, e vamos anunciar para os seus amigos, dia 30 de maio, vão receber o pastor Eduardo, ele vai dar uma aula, acho que é uma aula só, sobre o Pai Nosso. Aí mais uma eu termino 6, e mais umas 2 ou 3 eu termino 7. Não, 15 dias, dia 30. Oi? Despertamento. Se liga, né? Tá assim, uma advertência para se ligar. É, todo sermão do monte, né? Todo sermão do monte, é muito bonito. Se alguém tiver alguma pergunta rápida, ainda dá, tem? Senão vamos terminar. Glória a Deus, irmãos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por essa noite, pela beleza da tua palavra, Senhor amado. E que teu Espírito continue iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que a gente caminhe segundo a direção do teu Espírito. E que a cada dia a gente consiga, Pai, entender mais os teus propósitos para as nossas vidas. E procurar obedecer com a ajuda do teu Espírito. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Leva-nos em segurança aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Amém.